um sonho terrível. E após o sonho, eu falava com o Senhor. Eu acordei assim, travadaço, com aquele sonho difícil, ruim. Eu digo: Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? O que o Senhor está desejando falar comigo nesse momento? Abriu a bendita, irmãos. De repente, apaguei de novo, dei uma cochilada, e quando acordei, o Senhor só dizia para mim uma frase: a igreja que eu sempre sonhei, ou a igreja que eu sonhei um dia. Eu dizia: tá, Senhor, beleza, vamos lá, a igreja que eu sempre sonhei. Vai aparecer um flyer, olha aí, coloca aí o flyer, Rafa. O Rafa não, o Rafa está aqui sentado, coitado. Coloca ali, a igreja que eu sempre sonhei, era essa igreja. A igreja das pessoas se abraçando, celebrando. Olha o Filipe lá, o Filipe está dodóizinho hoje, tadinho. Olha as pessoas se abraçando, sorrindo, celebrando. Uns chorando, olha o Vini e a Dani aqui. Aleluia. Mas olha o Cid, o sorrisão lá. Então, essa era a igreja que eu sempre sonhei. Uma igreja que tinha alegria, uma igreja que tinha ânimo, uma igreja que tinha disposição. E aí eu comecei a falar para o Senhor: tá bom, Senhor, essa é a igreja que eu sempre sonhei, mas o que o Senhor quer com isso? Aleluia. E aí eu comecei a escrever algumas coisas. E eu quero ler algo que eu escrevi para vocês. A igreja que sonhei um dia, lá em meados de 2015, quando nasce a bola de neve, Deus colocava um sonho em meu coração. O sonho de uma igreja imbatível, unida, que não parava em meio à chuva ou sol quente. Não parava nas dores, nas alegrias, sorríamos sem parar. E em cada processo da vida, sorríamos. Hoje iniciamos um novo formato nessa igreja, a Second House. E é como um reset no computador, era assim que Deus me mostrava, como um reset no computador. Terminamos o culto de domingo passado, e hoje resetamos a nossa máquina para ela recomeçar. E então vamos mudar o horário, mas antes disso tudo, estamos mudando também o formato de quem somos como igreja. Mudamos nessa igreja a forma do ensino, agora com a Escola do Saber. Mudamos nessa igreja a forma de liderar, nos tornamos mais mansos. Mudamos os nomes dos ministérios, mudaram pessoas. Umas saíram e outras tantas chegaram. Inauguramos uma igreja de crianças, e hoje essa igreja já beira 100 crianças. Eu chamei de 100 novas formas de recomeçar. Nesse novo tempo, que para você pode ser só mudança de horário, mas para mim é um recomeço. Pensando na decisão coletiva que foi de quase todos vocês, decisão essa de tornar as nossas vidas mais funcionais aos domingos. Para nós, é a real tentativa de ter ainda mais qualidade de vida. É a tentativa de te mostrar que você vale mais do que as nossas decisões pessoais. A igreja que eu sempre sonhei era uma igreja de amigos. A igreja que eu sempre sonhei era uma igreja onde as pessoas vinham e se tornavam indestrutíveis. Tu chegava mal, tu chegava acabado, depressivo ou desempregado, e quando tu começava a celebrar essa festa Jesus aqui, tu começava a encontrar vida. Então essa vida que nascia de dentro para fora te tornava imbatível. Eu comecei a olhar para todas essas coisas, eu comecei a formular essa palavra, sentei, chorei escrevendo, me emocionei profundamente escrevendo. Comecei a dizer para o Senhor: Senhor, essa igreja que eu projetei, ou que eu sonhei um belo dia, essa igreja aconteceu, essa igreja acontece. Eu comecei a dizer para o Senhor: Senhor, teve coisas nesse ano de 2024 que foram muito difíceis para nós, mas pessoas foram curadas em 2024, pessoas foram restauradas em 2024. Pessoas receberam ânimo de novo, começaram a sentir prazer de novo em viver. Quem está aqui que sentiu isso nesse ano? Levanta a mão. Quem está aqui que sentiu isso? Olha isso, cara. Levanta a mão bem alto para que as pessoas vejam.
2024, nessa igreja que eu sonhei, pessoas saíram que a gente não queria que saísse, mas foi tão precioso porque pessoas chegaram. Ontem na Marcha para Jesus a gente estava olhando e teve uns que não foram. Deus está vendo. Mas eu olhei para trás, tinha uma galera. Eu fiquei pensando, meu Deus. E aí Deus falava comigo assim, nem sei se era Deus ou se era minha mente. Deus dizia para mim assim, pede o currículo dos que estão aí. E eu fiquei, currículo? Droga, prostituição e bebida. Pede o currículo aí, deixa eu apresentar o currículo dos meus aqui. A minha igreja, o currículo dos meus. Eu olhava para os tipos que estavam atrás de mim, irmãos. Eu comecei a olhar, teve um que estava do meu lado, 10 anos viciado em cocaína. Vocês podem repetir essa palavra comigo? 10 anos viciado em cocaína. Aí ele estava pulando lá, Jesus é o meu Senhor. Eu olho para o outro lado, tinha um que mentia mais do que a verdade existia na face da terra, porque a mentira era a verdade para ele. Eu olho para trás, tinha um que se prostituía. Eu olho para o outro lado, tinha um que era alcoólatra. Eu olho para frente, um que a família estava destruída, que já não tinha mais relacionamento. Eu olho para trás, tinha um que era depressivo, que não tinha mais alegria para sorrir. Tem alegria para sorrir hoje ou não tem? Eu comecei a dizer para Deus, Deus, nós somos uma multidão de pessoas transformadas. A igreja que eu sempre sonhei é essa igreja, que a gente pega pessoas e transforma a vida das pessoas. A igreja que eu comecei lá em 2015, porque eu sou crente velho, eu estou há 29 anos fazendo isso. Mas eu comecei uma igreja que lá atrás era a Bola de Neve, hoje é a Second House. Eu comecei essa igreja, cara, quando eu comecei lá atrás, eu olhava e era eu, a Lidiane, o Samuel e a Julie. Nós éramos 4. Eu comecei a dizer para o Senhor, Senhor, mas eu consigo ver uma grande multidão. Senhor, eu consigo ver uma multidão de pessoas à minha frente. Eu consigo ver uma multidão de pessoas atrás. Eu consigo ver uma multidão de pessoas te adorando junto conosco. Na igreja que eu sempre sonhei, ou na igreja que eu sonhei um dia, nessa igreja que um dia foi Bola de Neve e hoje é Second House, nós tínhamos algumas marcas. Eu quero te mostrar essas marcas e então reafirmar que essas marcas, elas ainda podem ser vivas em vocês, e elas ainda estão vivas em vocês. Naquele tempo em que tudo começou, nós tínhamos uma palavra, Hebreus 10:39. Pega a tua Bíblia e marca nela aí, rabisca isso, passa aquela caneta que nunca mais sai, que mancha toda a folha do outro lado. Ou vocês moderninhos, seus playboy, pega teu celular, abre aí e marca também, porque dá para marcar em vermelho. No app da Second House tu marca. Hebreus capítulo 10:39 é uma marca da igreja que eu sempre sonhei. Dá uma cutucada em quem está do teu lado e diz, não dorme, vacilão. Olha a palavra. Tem um que deu aqui agora, irmãos, ó. A canhota falhou e ele... Al culto me voy, não te esquece, com alabança e dança. Hebreus 10:39 é uma marca. Repete essa palavra junto comigo aqui na minha versão. Diz assim, nós, porém, diga para quem está do seu lado, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a destruição. Para aí, você precisa fazer isso como uma palavra profética. Olha o outro bocejando. Aleluia. Será que eu me acostumo um dia com isso, Mohammed? O Mohammed está aí, velho. Não sei nem quem ele é, mas está aí. Você precisa fazer isso como profético sobre a vida dessa pessoa. Diz assim, nós porém não somos dos que retrocedem para a destruição.
Você pode falar isso mais alto: não somos dos que retrocedem para a destruição. Agora dá um grito de glória a Deus e aplauda o Senhor por isso. Olha o complemento dessa palavra. Olha o complemento. Mas dos que têm fé para a preservação da vida. Essa é uma marca da Second House. Nós não somos dos que retrocedem. Tomamos pancada o ano inteiro. Esses dias eu fiz uma postagem na minha rede social, Fabiano sendo Fabiano, né? Fim de ciclo, botei uma Bíblia. Eu não ia botar a cara de uma pessoa, botei uma Bíblia e botei fim de ciclo na prefeitura. As pessoas me diziam depois, a gente não sabia se saudava, dizia: pô, que glória a Deus, pastor. Ninguém mandava mensagem, eu escrevia, porque diziam assim: eu vou saber se tu estava ferrado, então, pô, pastor, te ferrou, né? Não, glória a Deus, irmãos, glória a Deus, glória a Deus, porque eu creio que Deus está no controle de todas as coisas. De repente você pode estar pensando: pô, vai sair uma grana do teu orçamento, hein, pastor? Uma grana, irmãos? Tem famílias que se sustentam só com o que sai do meu orçamento agora. Mas sabe o que eu estou pensando, cara? Nós não somos dos que retrocedem. Sabe o que eu estou pensando? Eu comecei a pegar uma porrada de livro, Bíblia. Eu comecei a ir para o meu escritório pela manhã. E eu estabeleci uma meta. Eu vou ficar até as 10h30 da manhã no escritório estudando, entre 8 e 10h30. Eu vou ficar estudando. Às 10h30 eu vou sair. Eu vou visitar uma empresa de algum irmão que trabalha aí. E vou voltar para casa, vou fazer comida, ou vou ajudar a Julie, e vou esperar a Lidiane com o almoço, e vou comer com ela às 2 da tarde, como era o projeto antes. Se vão aplaudir ao Senhor, aplaude, eu não quero. Que essa sim eu me ferrei. Isso sim, me ferrei com força. Mas nos dias maus, uma vez eu vi uma frase do Luciano Subirá, vocês estão provocando, começa a rir, eu começo a me lembrar das coisas. Uma vez eu vi uma frase do Luciano Subirá, que ele disse que a esposa, ele passou a ser pastor em tempo integral. Isso não está decidido que vai acontecer comigo ainda, mas eu estou em tempo integral e vou celebrar isso agora. E ele diz assim: eu passei a ser pastor em tempo integral e a minha esposa trabalhava ainda, que é o caso meu agora. E ele disse: eu comecei a arrumar a cama, a lavar a louça, eu comecei a fazer comida. E eu precisei me adaptar, porque agora eu estou em casa, eu preciso fazer essas coisas. No primeiro dia o inimigo tentou se levantar e tinha uma pilha de louça. E eu já imediatamente, pastor em tempo integral, eu levantei a minha mão, fiz a preparação para a guerra, e disse: eu te amarro, Satanás, agora em nome de Jesus, sai! Não saiu, eu tive que lavar. Mas a Second House, ela tem no seu DNA, na sua marca, que mesmo que os dias maus estejam acontecendo, nós olhamos para essa palavra e acreditamos que essa palavra tem o suficiente para nos dizer que Deus irá nos dar a vitória, mesmo em meio às tempestades. Quem crê nisso, diz amém aí. Então nos dias maus nós sempre pensávamos que nós não somos dos que retrocedem, mas dos que avançam. Às vezes eu sinto que eu estou carregando uma carroça nas costas, mas nós não somos dos que retrocedem. Era característico e é característico dessa igreja. Quando as coisas não estão bem, a gente senta perto um do outro, a gente se olha e diz assim: meu, não tem outro jeito, vamos continuar. A gente vai se unir agora, eu não vou te deixar sozinho. E a gente vai se unir e a gente vai continuar. E um dia eu provei disso. Um dia eu provei dessa identidade, um dia eu provei do que é ser família, um dia eu provei disso. Porque eu digo para todo mundo: eu não vou te deixar só agora, eu vou orar com você, eu vou estar contigo, eu não vou te deixar sozinho nessa. E um dia eu provei. O Samuel baixou para a UTI. E o médico deu 3 dias para ele viver. E os irmãos da igreja se uniram e eles levantaram clamores 24 horas por dia.
De meia em meia hora tinha uma pessoa orando, de meia em meia hora tinha uma pessoa, e os dias viviam, 24 horas do dia passava, e sempre tinha uma pessoa clamando pela vida do Samuel. Isso é ser família. Isso é ser família, porque quando o Senhor levou ele para a eternidade, então eu olhei para o Senhor e disse: Senhor, eu tenho tudo, eu não tenho falta de nada, porque o Senhor vai ficar comigo. E o Senhor me disse: e eu não te deixei só. Tem uma igreja clamando por ti. Tem uma igreja de joelhos dobrados para que tu permaneça em pé. Uma igreja de joelhos dobrados para que tu permaneça em pé. Sabe o que está acontecendo? Você que está chegando destruído, você que está chegando sem expectativa de vida. Quando você está sem expectativa, tem uma igreja de joelhos orando para que você, ao chegar aqui, seja restaurado, seja restabelecido. Porque uma vez entrando para cá, você é dos que não retrocedem para a perdição, mas avança para a vitória. Agora a pergunta que eu te faço é: nós ainda conseguimos ser assim? Pergunta e responde para ele aí. Nós ainda conseguimos ser assim? Nós ainda conseguimos olhar no meio das dores e não retroceder, mas avançar para a vitória? Conseguimos ou não conseguimos? E aí, Marcão, tu acha que dá ou não dá? Dá. Dá, sabe por quê? Porque quando um se enfraquece, eu meto a mão no ombro. Deixa eu te dizer, junta comigo aqui 5 pessoas, rapidinho. Quero 5, só 5, não precisa ser 20. Vai, 5. Ai, falta um, Jesus, manda outro varão. Aí, bota a mão aqui, ó. 5, aí Bibi, vem, pô. A Bibi fica no meio. Nós vamos ter que te proteger a ti. Eu ia me proteger Bibiana, agora tu fica no meio aí. Cris, ela me ferrou. A Bibi é maravilhosa, obrigado, Bibi, porque agora vai ser o exemplo perfeito. Sabe o que acontece? Quando a gente não deixa soltar o braço aí por nada desse mundo. Quando a gente está mal, cara, é assim que a gente anda. E quando as coisas parecem que não ficam bem, a gente anda ainda assim, cara. Em círculo é Satanás. Mas sabe o que acontece? Porque o que começa a acontecer? Quando a Ana não está bem, então o Jairo lá, mete a mão aqui, Ana, na Ana aqui, Jairo. Quando a Ana não está bem, a gente vai assim, até que tu estejas bem e tu possa soltar. Não solta a Bibiana, o segredo é a Bibiana. Porque isso é uma igreja, cara. A gente vai andando juntos até que a gente consiga a uniformidade. Vocês estão entendendo? Obrigado aos atores. Estão entendendo? Isso é uma igreja que não retrocede. Quando eu comecei a igreja, e deixa eu te dizer isso olhando nos teus olhos aqui de baixo, a igreja que eu sempre sonhei, tu não precisava estar de terno para estar nela. E está tudo bem com quem vai de terno para dentro da igreja, está tudo bem. Legal, quanto mais tu fizer para adorar a Deus, legal. Não corta o cabelo, não, tá tudo bem. Se isso é uma adoração a Deus, tá tudo bem para mim. Eu raspo o pelo do corpo. Faz sentido? Era para vir de gravata, eu depilo. Na igreja que eu sempre sonhei, cara, as pessoas chegavam e não interessava a roupa, não interessava as marcas no corpo, não interessava o passado. Na igreja que eu sempre sonhei, tu chegava e me dizia assim: pastor, eu me prostituí. Pastor, eu sou viciado em droga. Na igreja que eu sonhei, na igreja que eu plantei, o que é mais extraordinário, eu vou olhar para ti e vou dizer: tá, e daí? Ele disse: como assim, pastor? Eu me prostituí, eu uso droga. Eu digo: mas tu está disposto a todo domingo estar com a gente? Aí o cara me olha e me diz assim: eu estou disposto. Então eu falo para ti, não pensa no que tu viveu para trás, pensa no que nós vamos viver para frente, porque eu não estou olhando para o passado, eu estou olhando para o futuro. Mas pastor, eu ainda estou cheio de marcas, pastor, eu ainda tenho tristezas, eu ainda tenho fraquezas, tem dias que eu ainda caio, pastor, para aí. Deixa eu te dizer uma marca dessa igreja. Essa igreja é uma igreja de pessoas imperfeitas. Você pode dizer para quem está do teu lado, cutuca ele: essa igreja é uma igreja de pessoas imperfeitas. E se essa igreja é uma igreja de pessoas imperfeitas, isso significa que você vai errar. Ah, mas para aí. Para os folgados de plantão, errar é humano, persistir no erro é
Isso é vocês que estão falando. Mas que é? Porque tem gente, cara, que não é que não consiga se superar, é que não entende a dimensão da escravidão que vive. Ah, pastor, eu não consigo me livrar do vício X. Tu vai deixar o diabo te tornar escravo até quando? Eu metia 2 carteiras de Marlboro todo dia, fumava maconha, cheirava. A cara da Melissa olhando pra mim: tu tava nas baladas que eu tava, porque tu tem quase a minha idade, filha. Meteu uma cara. Ó, isso metia. Vocês que estão vendo ela aí sentadinha, ó. Mas um dia o Senhor olhou para mim e o Senhor me disse: eu não me importo como tu está chegando, vem de todo o teu coração, abre o teu coração e deixa ser teu pai. Então eu olhei para aquele cigarro maldito e eu disse: tu não vai me vencer. Larguei em cima da lareira da minha casa e disse: eu vou te vencer, desgraçado. Tinha dias que o desespero batia, eu fumava ele apagado. Mas aí passou um dia, passou 2 dias, passou 3 dias, e sabe o que acontecia? O Senhor não me condenava, o Senhor continuava me amando, o Senhor continuava me respeitando, o Senhor continuava me aceitando. Sabe o que o Senhor gerou? Sabe o que o Senhor cravou aqui no meu peito? Aceita as pessoas, não condena as pessoas, ame as pessoas. E se eu cair amanhã, pastor? É o dia 0. Mas depois de amanhã é o dia 1. Nós vamos recomeçar e já temos um dia de vitória. Na igreja que eu sonhei um dia, nós não desistimos nunca. Nós somos dos que avançam. Na igreja que eu sonhei um dia, eu olhava para as pessoas e ficava pensando. Ontem eu estava na frente da Second House, na marcha para Jesus, e eu pulei sem parar. E eu ficava pensando: o que passa na cabeça das pessoas quando elas pensam: eles enterraram 2 filhos, como que eles conseguem pular? Pega da mão de quem está do teu lado e diga para ele assim: a alegria do Senhor é a nossa força. Agora mexe com ele e diz assim: a alegria do Senhor é a nossa força. Não tenta entender. Vocês entendem isso? Não tenta entender, vai ser loucura. Porque o poder de Deus é loucura. Sabe o que a Bíblia diz? Que Ele vai confundir os sábios. É uma loucura isso, cara. A igreja que eu sonhei um dia, vou voltar para lá para parecer culto de igreja normal. A igreja que eu sonhei um dia, ontem a Dani do Vini, ela não está aí, ela está trabalhando, né, Vini? Porque ela falou bobagem hoje. O Vini, tu está aí? Acordou? A Dani olhou para mim e disse assim: eu sonho com um dia que tu vai pregar lá de sapato, bico fino, terno e gravata. Eu digo: eu te amarro, Satanás. A igreja que eu sonhei um dia, ela está muito amparada nessa frase do Augusto Cury. É quase um texto que diz assim: ser feliz é encontrar força no perdão, esperança nas batalhas, segurança no palco do medo, amor dos desencontros, é agradecer a Deus a cada minuto pelo milagre da vida. Deixa eu te dizer algo: força no perdão, esperança nas batalhas, porque a cada dia que amanhece, você tem a condição de dizer a Deus: obrigado, Senhor, porque eu não desisti ontem. Obrigado, Senhor, porque eu permaneço aqui. Obrigado, Senhor, por não me deixar só. A igreja que eu sonhei um dia, ela tem uma outra palavra que se tornou um ícone dela. A igreja que eu sonhei um dia está em Filipenses 3,13.
Eu quero te convidar a abrir. Abre na Apple Store ou na... como é que é o nome da outra? Na Play Store. E baixa o app da Second House. E tem Bíblia lá. A Bíblia diz... Pô, Edu estava fazendo um vídeo bacana, né? Eu falei uma bobagem no meio, né? Tá. Vai passar, Edu. Agora eu vou ficar sério de novo. Filipenses 3,13, a Bíblia diz então: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial, ou em outras versões, da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Na igreja que eu sempre sonhei, nós não olhávamos para trás, nós olhávamos para frente. Nós não ficávamos pensando nas derrotas, nós ficávamos pensando nas estratégias para vencer as coisas que estão adiante. Mas nos tempos em que estamos vivendo, tempo dos cancelamentos pessoais, tempo em que nos cancelamentos pessoais nós olhamos para o futuro e deixamos para trás as pessoas. Não! Essa não é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus, ela não deixa para trás as pessoas. A igreja de Jesus, ela deixa para trás coisas que aprisionam as pessoas. Nos tempos de cancelamentos, as pessoas precisam apontar para ti a falha que está dentro delas. A rede social, ela deu voz para o covarde que não olha nos olhos. A rede social, ela deu voz para todo covarde que não consegue olhar nos olhos e dizer o que pensa. Porque toda vez que o covarde olhar nos olhos e dizer o que pensa, vai ter um contraponto sempre. Na igreja que eu sonhei um dia, a nossa rede social, ela celebrava Jesus. Ela falava da bondade de Deus. Ela falava das coisas boas que você tem feito no seu trabalho e da grandeza do que você tem produzido através dele, porque no ordinário há muita adoração a Deus, no que fazemos todos os dias há muita adoração a Deus. Então toda vez que você trabalha, você pode estar trabalhando para a glória de Deus e fazendo o melhor para as pessoas. Nessa vida cotidiana que nós temos, se nós usarmos as ferramentas que temos para sermos instrumentos de Deus na vida das pessoas, nosso celular não vai mais ser coberto por lixo, e o nosso celular não vai mais ser coberto por amargura que fere pessoas e não traz virtudes a ninguém. Na igreja que eu sempre sonhei, e lá atrás, quando eu comecei ela no dia 7 de março de 2015, eu não sonhei com uma igreja perfeita. Eu sonhei com uma igreja de pessoas falhas, que eu ia olhar para ti e ia dizer: dia zero, você errou hoje, mas amanhã é o nosso primeiro dia. Eu estou querendo te dizer também, eu também vou errar com vocês, e eu também vou ter meu dia zero. Vocês estão aqui? Eu também vou ter meu dia zero. Mas sabe o que acontece? No meu dia zero, as pessoas vão para cá e começam a chincalhar. Mas sabe o que eu aprendi com a igreja que eu sonhei um dia? A igreja que eu sonhei um dia apanha calada e vence celebrando. Na igreja que eu sonhei um dia, nós vamos nos calar diante de todos os ataques, mas nós vamos celebrar uma festa mediante a todas as nossas vitórias. Você está aqui, Second House? Nessa igreja que eu sonhei um dia, não deixávamos ninguém para trás, deixávamos as coisas que nos paralisavam no crescimento com Deus, como marido, como pai, como pastor, nós deixávamos para trás essas coisas. Tudo que nos paralisava, nós deixávamos para trás. Na igreja que eu sonhei um dia, nós deixávamos as coisas que paralisavam o amor de Deus em nós e tentávamos incansavelmente ser melhores, mais santos, mais puros, mais retos, mais resistentes.
Na igreja que eu sonhei um dia, nós olhávamos uns para os outros e nós estendíamos o braço e nós colocávamos o braço como uma corrente um no outro e nós não deixávamos ninguém para trás. Na igreja que eu sonhei um dia, mesmo que eu fosse pecador, tu olhava para mim e dizia: pastor, bota teu braço aí que eu não vou te deixar parado, pastor, eu vou te carregar agora, tu já me carregou por muito tempo. Na igreja que eu sonhei um dia, nós não íamos para a casa dos outros falar dos outros. Mas na igreja que eu sonhei um dia, nós pegávamos as nossas Bíblias e nós sentávamos e nós tentávamos achar a resposta para as nossas dúvidas. Nós tentávamos achar as respostas para as nossas dores. Na igreja que eu sonhei um dia, nossa Bíblia não era um livro de decoração. Nossa Bíblia era um manual de instruções. Na igreja que eu sonhei um dia, nós sentávamos nas casas uns dos outros, uns com salmos, outros com hinos, outros com cantos. Na igreja que eu sonhei um dia, as nossas casas não eram celeiros de demônios, mas as nossas casas eram celeiros, hospedarias da presença e da graça de Deus. Essa é a igreja que eu sonhei um dia. Na igreja que eu sonhei um dia, nós não deixávamos para trás pessoas, mas nós lutávamos incansavelmente para ser melhores. Sabe o que essas pessoas que vão se batizar agora estão dizendo? Eu estou lutando incansavelmente contra o meu eu. Aquilo que eu fazia, que desabonava a Deus, aquilo que eu fazia, que trazia tristeza para o reino de Deus, eu não vou fazer mais, porque eu agora sou uma referência de Deus na face da terra. Eu amo celebrar as vitórias das pessoas nas redes sociais com as suas empresas. Eu sigo as empresas de todo mundo. Esses dias a Belo Afeto fez 5 anos. Eu celebrei lá de casa. Eu celebro as postagens da Bruna, da Melissa. Eu celebro as postagens da Camila com a Claro. Quem não tem telefone da Claro ainda? Parei. Eu celebro as conquistas do Mieres com personal. Tem gente que está precisando de personal. Eu tenho um. Você pode ter também. Eu celebro as vitórias. Eu celebro as pessoas que antes ficavam sentadas no sofá por horas, agora correm maratona, agora fazem triatlo, agora fazem esportes, agora são pessoas vivas. Eu celebro isso, cara. Porque a igreja que eu sonhei um dia, eu pegava pessoas sentadas, paralisadas, e eu levantava elas com a mão, e eu dizia para elas: tu não precisa ficar nessa paralisia, vamos para o novo. Então as pessoas tinham ânimo para trabalhar, as pessoas têm ânimo para fazer esporte, as pessoas têm ânimo. Os locais de trabalho que eu frequento, as pessoas aprendem a respeitar os meus manuais para ser essa igreja que sempre sonhei. Então as pessoas não questionam os meus jejuns, as pessoas não questionam os meus porquês. Elas só dizem para mim: tu não vai comer agora, né? Tu está de jejum. Eu digo: é isso aí, estou de jejum, não vou comer agora. Tu não toma açúcar nas coisas, né? Não toma açúcar nas... Por quê? Porque lá atrás eu tive um impacto. Há 6 anos atrás, quando eu perdi o Samuel, eu tive um impacto. E eu disse para Deus: eu nunca mais serei quem eu era. Eu nunca mais serei aquele cara que eu era. Lá atrás eu permitia coisas que agora eu já não permito mais. Então eu mudei tudo na minha vida. Eu mudei a alimentação, eu mudei a rotina, eu proibi coisas na minha vida. Ontem eu entrei numa loja, na Magazine Luiza, e tinha uma TV de 70 polegadas. Eu amava ter uma TV nova, com uma imagem brilhante, grandona, para mim pensar que eu não sou mais aquele camarada lá de trás. Eu olhei para aquela televisão ontem e fiquei pensando: poxa, para que eu quero uma televisão de 70 polegadas, meu irmão? Eu nem olho. Eu nem tenho tempo para olhar. Às vezes eu coloco louvor no Spotify e fico ouvindo, eu boto pregação e fico andando. Às vezes eu olho, eu só tenho televisão para olhar o Grêmio. Hoje à tarde, enquanto às 4 horas tu estiver relaxando, eu vou estar lá numa tensão do inferno. Deus está vendo. Às vezes eu ando com o celular, eu olho mais no meu celular. Gente, eu sou de uma geração que não se sabia que ia ter essa desgraça do celular nas mãos. Hoje eu olho pregação no celular. Para que eu quero uma televisão de 70 polegadas?
Será que a gente ficou mais inteligente? Não, disse o Samir, ele está mais burro. Gente, eu parei na frente daquela televisão, olhei, pô, massa, não tem nem sofá para isso. Eu fiquei pensando, pô, vai ser uma luzona na cara. Mas sabe o que eu me dei de presente antes de sair da prefeitura? Um relógio que tem uma previsão muito mais concreta de gasto calórico, de atividade, de tempo de atividade, de respiração. A igreja que eu sonhei um dia, a gente não segue sempre sendo os mesmos. Na igreja que eu sonhei um dia, a gente vai dando um passo de cada vez para melhorar. Às vezes eu faço postagem na academia e fico pensando, tomara que alguém olhe e pense, eu vou começar. Esse magrão, ele tá lá e tá dando. Eu vou lá. Ontem eu encontrei na academia uma irmã. Ela fez um treino de agachamento. E quando ela levantou, o espírito do mal acho que estava ali. Porque ela levantou e fez assim. Eu fui até ela e disse assim, tá tudo bem, irmã? Comeu uma capivara ontem que agora está sentindo o impacto aí? Ela olhou para mim. Na igreja que eu sonhei um dia, ela não vai comer uma capivara à noite, mas ela vai treinar com afinco no dia posterior. Sabe o que eu estou te dizendo brincando? Te supera. Te supera. Na igreja que eu sonhei um dia, nós nos tornávamos indestrutíveis. Nós nos tornávamos incapazes de desistir, incapazes de parar. Ah, pastor, agora eu estou ferrado. Hoje é o dia 0. Amanhã é o primeiro dia que nós vencemos um cara ferrado. A igreja que eu sonhei um dia, cara, não cabe ficar olhando para trás. Na igreja que eu sonhei um dia, a gente olhava para essa palavra e dizia, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Ah, mas tu errou ontem, cara. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Sabe quem que a Bíblia chama de condenador? Sabe quem que a Bíblia diz que fica apontando dia e noite os erros e as falhas? Sabe quem que a Bíblia diz que é? Quem é? Satanás. Eu não sirvo para ser Satanás. Mas eu quero te dizer uma coisa. Mexa na sua estrutura. É o último mês de 2024. 1º de dezembro de 2024, eu quero te dizer algo. Mexa na sua estrutura. O que você era não seja mais. Eu não estou dizendo aqui que eu sou perfeito. Eu vou ter meu dia 0 contigo. Mas eu estou te dizendo o seguinte. Pega do meu braço e faz aquela corrente. E vive o dia 1 comigo. Eu já te amarro, Satanás, em nome de Jesus, que eu não vou ter o dia 0. Eu não vou cair. Mas sabe, nessa igreja de Jesus Cristo na face da terra, a gente precisa olhar para o irmão que está do lado e a gente precisa celebrar. A gente tem se esforçado para ser uma igreja de verdade aqui. Sexta-feira eu fiquei constrangido, totalmente constrangido. Eu saí da escola aqui, acabou a escola, eu fui para um compromisso, ainda do trabalho. E era meia-noite, o G estava me mandando mensagem, pastor, conseguimos, paizão, ele me chama de paizão, ele me diz, paizão, conseguimos encerrar a faxina aqui, tinha 10, 12 pessoas trabalhando para Jesus até meia-noite, para que você pudesse chegar aqui, e está tudo cheiroso, está tudo limpo, está tudo arrumado. Sabe por quê, irmãos, que isso acontece? Porque a gente está buscando um aperfeiçoamento diário. A gente já chegou a essa conclusão, que a gente está gastando a vida por Jesus. Tem uns que são mais difíceis. Eles gastam a vida, mas eles te mostram, estou gastando a minha vida, meia-noite, estou na igreja. Mas a gente vai lidando com esses irmãos, vai aprendendo a lidar com eles. E quando eles estão aí servindo, eles ficam um sorrisão. Pô, meia-noite eu estava lá. Essa igreja que eu sonhei sempre, cara, é uma igreja que você olha para qualquer um aí dentro, e esse qualquer um que está aqui dentro, ele é importante como você.
Na igreja que eu sonhei um dia, você não passa pelas pessoas aqui dentro como se elas não existissem. Você passa pelas pessoas, você celebra porque elas estão aqui domingo de manhã. Essa é a igreja de Jesus na face da terra, não é a igreja dos cancelamentos. A igreja que eu sonhei um dia, ela vai arrastando as pessoas quando elas não têm força para andar. Agora mesmo eu estou arrastando a Shirley, ela não está com... Estou brincando, não. Ela me disse, eu estou prestando atenção no senhor. Tá. Essa é a igreja. A gente entra para cá e a gente se torna imbatível. Um dia eu montei um personagem para mim e eu disse que eu era o Wolverine. Vocês conhecem o Wolverine ou não? Mas não sou o Wolverine atual. O Wolverine atual tá um bagaço. Aí eu disse para a igreja, eu sou o Wolverine, eu sou indestrutível, eu não tomo nem remédio. Eu não gosto de tomar remédio mesmo. Então eu não tomo nem remédio. E eu passava umas gripes do inferno, não tomava nada, só chá. Nem chá eu tomava. Um belo dia o Senhor disse, Wolverine, Satanás pediu para tocar em ti, eu deixei. O Senhor deixou, pô. Para que deixou? Eu disse, para que deixou, Senhor? Pô, deixar agora, estou numa fase maravilhosa. Rompi o tendão de Aquiles, operei 4 vezes, tirei pele da barriga para colocar no tendão. Sabe o que eu fazia? O Wolverine sem o adamantio. Eu vinha para cá e sentava e pregava com uma máquina ligada na tomada aqui. Vocês lembram disso? Quem estava aí? Tem um monte de gente que estava aí. Eu ligava uma máquina na tomada porque ela tinha que ficar ligada aqui no tendão para tirar a infecção. Eu ligava a máquina na tomada, eu sentava no banco, o Glauber ficava sentado lá atrás, coitadinho, não está aqui hoje no primeiro dia, mas Glauber, tu está sendo celebrado aqui pelas tuas memórias. Ele sentava ali atrás porque se eu caísse ele me levantava. Obrigado, Glauber, não caí nenhuma vez. Mas eu estava sentado aqui, eu estava pregando, sabe por quê? Porque Deus um belo dia me disse, ela teve uma fibrilação atrial, ela foi para o hospital e Deus me disse, tua casa está perecendo, volta. Eu digo, Senhor, eu mostrei para o Senhor, Senhor, olha onde está ligado, como que eu vou voltar? E Deus me dizia, volta, tua esposa precisa de ti, vai para frente da igreja. Tinha passado pela primeira cirurgia, pela segunda cirurgia, o pé estava podre. Eu chamei meu sobrinho Lucas, pastor Lucas, que está lá em Rosário, vai pregar à noite. Eu chamei ele e disse para ele, foi ele e o Glauber lá em casa. Eu disse, cara, tenta colocar essa máquina, tenta fazer essa máquina passar pela calça. Se ela passar pela calça, é a resposta de Deus, eu consigo voltar. Os caras não enfiaram a máquina dentro da calça, a máquina passou, eu consegui voltar, comecei a pregar com uma máquina ligada. Ela ficava ligada, ficou 21 dias ligada no meu pé, 21 dias ligada na tomada, 24 horas por dia. Para ir no banheiro, a Lidiane tinha que me levar. Sabe o que aconteceu, André? O inimigo achou que ia me derrubar. O inimigo disse, agora eu paro esse cara. Diegão, o inimigo disse, agora eu paro esse cara. Quando o médico terminou a cirurgia, eu olhei para o médico e disse, um dia eu volto a andar. Ele pegava o celular e me mostrava uma imagem. Se quiser eu mostro, não vou mostrar porque é nojento. Ele me mostrava o celular, Magrão, tu estava assim, tu estava vivo, já é uma vitória. E eu disse, tu não entendeu, vou voltar a jogar bola? Magrão, tu estava assim, de ser burro. 4 cirurgias depois, acaba a última, eu tiro a maldita da máquina da perna e digo, e agora, já posso voltar a andar? Primeiro ano sem a máquina, andei 2.800 quilômetros de bicicleta, fui para Dom Pedrito de bicicleta, fiz um culto pedalando. No ano seguinte fui campeão no futebol, no outro fui campeão no beach tênis, voltei a ser campeão no beach tênis. Por quê? Não é porque eu sou melhor que ninguém, é porque nós somos uma igreja que não desiste. Então está te dizendo alguém que tinha um decreto, ia ficar aleijado, se ficasse vivo, porque ele me deu 10 dias para ir a óbito. Mas a igreja que eu sempre sonhei, a gente olha para o outro e diz assim, então vai morrer. Nem a pau. Estão dizendo que tu vai ficar sem a perna, não vai não, nós vamos orar, porque agora nós vamos começar a jejuar, e quando nós começamos a jejuar, a gente gira aquela bomba que mexe o céu, e as correntes das águas celestiais, elas começam a se mover, então o rio de Deus corre, e acontece cura entre nós. Essa é a igreja que eu sempre sonhei. Nós não paramos. Cutuca quem está do teu lado e diz assim, tu é assim, embora tu esteja bocejando agora.
Pega da mão dessa pessoa, aperta ela e diz assim: tu é indestrutível. Pega a mão desse cidadão ou dessa cidadã e diz para ela: você não é temporário, você é eterno. Porque pode ser que essa breve e momentânea tribulação esteja manchando o seu olhar, mas a Bíblia diz que essa breve e momentânea tribulação produzirá em nós peso eterno de glória, porque Deus está conosco. Deus está conosco, nós não vamos parar. A igreja que eu sempre sonhei, eu sabia que tinha umas pessoas que eram mais difíceis, então eu preparei uma cacunda mais forte, é cacunda que diz, né? E tem uns que eu estou levando de arrasto. Porque a igreja que não para é essa, é a igreja que não deixa ninguém para trás, com defeito ou sem defeito, com erros e acertos. Essa é a igreja que eu sempre sonhei. Uma igreja que segue lutando por pessoas e não por coisas. Anota isso. A igreja de verdade é uma igreja que luta por pessoas e não por coisas. Não é porque eu tenho, porque vou ter, porque quero. É porque as pessoas não podem parar. Obrigado, Cris. Essa é a igreja que eu sempre sonhei, cara. E eu encerro te dizendo que na igreja que eu sempre sonhei, ela está no Salmo 100. Pega aí a tua Bíblia, vai ser a última que você vai ler. Na igreja que eu sempre sonhei, o inimigo levanta de manhã e ele diz assim: hoje eu venci eles. Na igreja que eu sempre sonhei, a gente abre esse salmo. Vocês estão aí ainda? Então pega ele, diz assim no versículo 1: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo e seu rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração é a sua fidelidade. Na igreja que eu sempre sonhei, mesmo que a gente esteja vivendo dias de crise, nós celebramos, nós alegramos, nós cantamos, nós pulamos, nós dizemos vai dar certo, nós dizemos o Senhor não desistiu de nós, nós dizemos posso até estar vivendo uma derrota, mas a guerra eu não perdi, essa vitória é nossa, em nome de Jesus. Se você crê nisso, fique em pé e aplauda ao Senhor. Vamos, igreja. Na igreja que eu sempre sonhei, nós terminamos todas as coisas celebrando com alegria. Você está pronto para celebrar com alegria?